Olá a todos, sejam bem-vindos ao Conexão Ciência Especial Safety, um podcast produzido pelo Jornalismo UEL, em parceria com a Rádio UEL, a Coordenadoria de Comunicação Social da UEL e o Projeto Safety. Eu sou o Vinícius Guerra. E eu sou Estevão Vasconcelos, e hoje vamos bater um papo com a enfermeira, professora doutora Denise Pereira, sobre o trabalho dos profissionais de saúde antes, durante e depois da pandemia da Covid-19. Antes de começar a nossa conversa, vou fazer uma breve apresentação da nossa convidada de hoje. Denise Andrade Pereira se formou em enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina em 2003, é mestre em gestão de serviço de saúde, é doutora em saúde coletiva, ambas pela UEL, e hoje trabalha na área de saúde do adulto, do Departamento de Enfermagem da UEL, e também é docente plantonista do pronto-socorro do Hospital Universitário. Atualmente, além de ser docente do departamento, ela também atua na área da saúde do adulto. Professora Denise, muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês, é um privilégio estar aqui, nesse projeto de tanta relevância e vê-los engajados, motivo de muito orgulho para a nossa universidade. Parabéns desde já pela iniciativa e pelo envolvimento. Estou um pouco nervosa, Sair da área da educação, do hospital e vir aqui deixa a gente um pouco, fora de órbita, mas com vocês acho que vai ser bem tranquilo. Não, com certeza. A gente vai conversando aqui um pouco e a nossa primeira pergunta é justamente sobre o começo da pandemia, Porque em 2020 a Covid-19 chegou ao Brasil e foi algo muito novo e até assustador para todo mundo, para todos nós e acho que ainda mais para quem estava trabalhando na linha de frente. E naquela época eu me lembro que tinha muita dúvida sobre as informações. Se a gente tinha que usar máscara, não tinha que usar máscara, quanto tempo ia durar, quanto tempo não ia durar. E foi um momento de muita incerteza. Como que foi isso para quem estava dentro do hospital? Na época você já atuava como plantonista. Como que foi esse impacto da chegada da Covid? Sim, Vinícius, na época eu já atuava, desde 2011 eu atuo como plantonista no pronto-socorro do Hospital Universitário e assim como você falou, narrou sobre as incertezas, nós também tínhamos nossas incertezas, na verdade, o mundo inteiro estava vivendo sob uma incerteza. E por mais que a gente seguisse os grandes órgãos, as grandes instituições, os guidelines, as grandes orientações, e eu vou enaltecer aqui o nome do Departamento de Enfermagem, eu vou enaltecer aqui o nome da enfermeira doutora Vivian Feijó, que estiveram à frente aí desse percurso difícil e também toda a diretoria de enfermagem do Hospital Universitário, a CCIH do Hospital Universitário, os médicos infectologistas. Então, eles tentavam trazer para nós o que tinha de novo, mas algumas informações mudavam assim em uma velocidade tão rápida e isso gerava ainda mais ansiedade e angústia em nós, Mas a gente começou com muita incerteza e depois a gente vai atuando e a gente, com todo esse respaldo institucional, a gente acaba entrando numa rotina, entrando num ritmo e a gente tentou seguir à risca mesmo, cada orientação que a gente recebia, participar das capacitações, das reuniões, nós fomos muito capacitados para isso. Então, isso acabou trazendo um pouco mais de segurança, apesar de todas as incertezas. Denise, tem até uma brincadeira que o pessoal costuma fazer, Todo mundo achou ali, quando começou a ocorrer o primeiro caso aqui no Brasil, que seriam 15 dias, Então todo mundo achou, vai ser umas férias, e aí a gente já volta daqui a 15 dias com tudo certo, Mas aí ao longo do tempo a gente foi entendendo a complexidade da doença, como que ela iria discorrer, E o isolamento recomendado pela OMS chegou a ser de 14 dias e muitas pessoas ficaram ainda mais tempo internadas, em UTIs por sequelas da doença. Alguns hospitais, incluindo o HU, chegaram a ter uma superlotação dos leitos. Como foi esse momento para você que estava atuando ali na linha de frente? Como é que foi quando ocorreu a primeira superlotação? Nossa, meninos, foi algo assim inesperado,
E eu acabei até de falar o nome da nossa superintendente, da enfermeira doutora Vivian, e ela correu muito, ela conseguiu verba e ela lutou bravamente. E de 3 UTIs, de repente, o hospital universitário tinha 7 UTIs. Né? O pronto-socorro se expandiu, o hospital cresceu, e novos funcionários foram contratados, e novos leitos estavam disponíveis para atender não só a comunidade londrinense, mas a um número imenso de municípios ao qual o hospital universitário é referência. Né? E ainda assim, nós tivemos a superlotação. Né? Igual vocês falaram, a gente achou que ia durar 15 dias. Eu vivi quando teve a epidemia do H1N1. Né? Então, assim, eu estava já atuando como enfermeira, em linha de frente, e a gente achou assim, vai ser parecido, né? Foi completamente diferente. Começou de forma assim mais acanhada e, de repente, veio aquele boom. Né? E os leitos foram sendo ocupados, e as UTIs ocupadas, e a gente que estava ali no pronto-socorro, a gente teve que dar conta da demanda. Então, quem está na linha de frente, quem atua em pronto-socorros, não só do HU, como do mundo inteiro, né, é quem tem que resolver. Por quê? Porque se não tem fluxo para aquele paciente, se as UTIs estão lotadas, se as unidades de internações estão lotadas, e nós tínhamos o hospital de retaguarda, né, que também estava lotado, onde esse paciente ia ficar? No pronto-socorro. Né? E eu quero também enaltecer e honrar aqui a todos os profissionais desse pronto-socorro. Em nome da coordenação do pronto-socorro, da enfermeira Patrícia, que está até hoje sob a coordenação, quero honrar a vida de cada profissional dessa unidade que foi tão importante, tão especial na condução desses pacientes. Por quê? Porque esses pacientes eles necessitavam de cuidados intensivos. E esses profissionais eles tiveram que atuar com esse paciente dentro de pronto-socorro, com cuidados intensivos, sem estrutura de cuidados intensivos, muitas vezes. Então, tudo foi adaptado e a gente teve que se adaptar também a isso. É muito difícil. Né? Então, assim, teve situações de ter ambulância na porta, né? Não ter demanda de local para aquele paciente que estava grave, estava já em oxigenoterapia, e a gente não tinha bico de oxigênio mais, porque estavam todos ocupados. Né? E aí, assim, o chefe do pronto-socorro, o plantonista, todo mundo tentando resolver, e tem que resolver muito rápido. E aí a ambulância falava assim, olha, não tem jeito de voltar para nenhum lugar, porque nosso oxigênio também está acabando. Então, a gente tinha que, ali, tomar decisão rápida, assertiva, que não prejudicasse nenhuma vida que estava ali, inclusive desse paciente que estava aguardando dentro da ambulância. Então, assim, foi algo transcendental, eu diria, e angustiante ao mesmo tempo, né? Porque a gente também tínhamos nossas incertezas pessoais, né? A gente também é ser humano e a gente tinha que fazer tudo de forma bem feita, impecável, sem negligenciar, sem expor nenhuma vida a algum risco. Toda a estrutura do hospital tentando dar suporte para nós, mas nós lutávamos contra nossos próprios medos também, né? Porque nós também temos vidas pessoais fora dali, nós temos filhos, nós temos famílias, e a enfermagem é uma profissão marginalizada, e a maioria dos profissionais trabalham em dupla, triplas jornadas. Né? Então, eles tinham que lidar no limite, não só de trabalhar no hospital universitário, mas de outras instituições também, das quais eles obtêm a renda até hoje. Então, nós trabalhamos no limite em todos os sentidos. Né? Lidamos com algo novo e a gente sempre, nessa área médica, a gente sempre confiou muito na tecnologia dura. Né? Eu gosto de citar muito para os meus alunos, Emerson Merri. E ele fala das tecnologias em saúde. E ele fala da tecnologia leve, da leve dura, e ele fala da tecnologia dura. E quando a gente fala assim, nossa, o paciente com Covid-19 é um paciente grave, e a maioria, naqueles auges, naquelas ondas que vinham, a maioria tinha um desfecho muito ruim. Né? A maioria tinha um desfecho, a letalidade estava muito grande da doença. Então, assim, isso foi real. E a gente teve que lidar com isso. Por quê? Porque a gente confiava na tecnologia dura. Então, a gente sempre achou que ventilação mecânica, que droga vasoativa, que sedações, o que a gente dispunha de recursos, fosse salvar a vida do nosso paciente. Mas, na verdade, a gente teve que lidar
que isso não era o limite para o Covid, né? Então, assim, a gente entendeu que a tecnologia leve, a levedura, a gente teve que atuar com as emoções dos contextos de vida dos nossos pacientes, né? Então, antes de ser entubado, a Maria estava consciente e eles já sabiam das informações pelas redes sociais, pelos jornais, e eles sabiam o que ia acontecer com eles quando eles fossem entubados, né? E muitos falavam, eu vou voltar? E aí a gente falava assim, a gente tem que crer que você vai voltar. Mas a gente sabia que eram jovens, não era uma população, tinham os idosos extremos de idade, né? Mas tinha muita gente jovem. Tinha muita gente jovem como eu e tinha muita gente jovem como vocês. E aí a gente tinha que falar assim, mesmo talvez sabendo que ele não fosse voltar, não era uma certeza, a gente tinha que estimular ele, a gente tinha que estimular a fé daquele paciente, a gente tinha que chamar a família daquele paciente. Muitas vezes o paciente não conseguia decidir, a gente tinha que chamar a família dele para decidir, e a família não conseguia decidir, eles olhavam para a gente e a gente olhava para eles. Então, assim, gente, a superlotação foi um fator muito impactante para todas as instituições no mundo inteiro, não só em países como o Brasil, mas em países desenvolvidos. Vocês viram isso, vocês viveram isso. Mas dentro da superlotação, a gente teve inúmeros outros gigantes que se levantaram. E uma das questões que a gente teve que reconstruir enquanto profissional de saúde é lidar com as tecnologias leves, é lidar com a comunicação, é lidar com o tato. É lidar no meio de uma correria louca, no meio de um corredor, é o olho no olho. É lidar com o sentimento do outro, é lidar com a empatia, porque a gente é bom para falar, mas a gente sente muito quando a gente vive aquela realidade, né? Então, foi assim, pesado, né? Eu me emociono porque teve muita gente que a gente falou que ia voltar, mas a gente sabia que não ia voltar, né? E não voltou. Né? E hoje não está aqui. Né? A gente perdeu muita gente jovem, em idade produtiva, e isso gerou um grande impacto mundial, mas também para as nossas vidas profissionais e pessoais. É exatamente sobre isso que eu ia colocar a próxima pergunta, porque é evidente que o trabalho aumentou muito para vocês durante a pandemia, durante o auge da pandemia, né? E, sem contar isso, acho que os trabalhadores da linha de frente sempre estiveram muito expostos ao vírus e tiveram um contato muito próximo com a morte, né, dos pacientes, até eventualmente de colegas de trabalho. Então, como que fica a cabeça do profissional de saúde no meio de tudo isso, a parte mental para você conseguir levantar no dia seguinte e ir para o trabalho de novo? Olha, meninos, eu ia aos finais de semana, eu ia após as 18 horas, porque como eu sou docente da UEL, eu não posso estar lá no meu horário de trabalho. Então, eram os horários que a universidade permitia. E isso já me impactou muito, né? Quando eu ia para o plantão, eu ficava uma semana inteira pensando, ai, meu Deus, está chegando sexta, chegou sábado. Ai, meu Deus, vai ter um monte de ambulância. A gente vivia sob pressão psicológica. Agora, você imagina os meus colegas, os meus inúmeros colegas que tocam aquele pronto-socorro, estarem lá todos os dias. E não tinha gente para trabalhar. Né? Não tem gente para trabalhar até hoje. Na saúde, a saúde é uma área que carece de profissionais. E naquele momento a gente precisava de quantitativo e a gente precisava de um qualitativo muito ágil e muito bom também. Né? E aí faltava profissional, então a gente via aqueles profissionais ali fazendo uma super jornada de trabalho, que juntava com as outras jornadas que ele já tinha. E isso gerou uma sobrecarga psicológica muito grande. Né? A gente tinha profissionais que trabalhavam na rede de atenção básica e viviam uma realidade lá, e trabalhavam no hospital e viviam outra realidade no hospital. E a gente ria, a gente chorava, né? A gente chora até hoje, a gente ri de lembrar de alguns fatos até hoje, porque a gente ficou tão assim enlouquecido com tantas coisas que às vezes a gente não percebe, então os outros percebem algumas coisas em nós. Então até hoje a gente comenta, nossa, eu nunca vou esquecer daquele dia, eu nunca vou esquecer daquele outro, né? Eu tenho uma funcionária e eu vou falar para ela ouvir, porque ela vai lembrar disso, né? Ela fala até hoje, tira o estetoscópio dessa enfermeira, tira porque ela vai broncoespasmar todo mundo, porque teve um plantão que foi assim surreal de difícil.
E estava eu e ela, e os outros funcionários eram todos novos no hospital. E a gente tinha muitos pacientes entubados naquele dia. Então, assim, eu olhei para ela e eu falei assim, olha, você vai ser meu ponto de apoio e a gente vai ter que orientar esses profissionais, né, no lidar com esses pacientes, muitos pacientes jovens, muitos pacientes entubados. E quando eu fui auscultando os pacientes, naquela manhã que eu cheguei, todos os pacientes estavam em broncoespasmo. O broncoespasmo é uma constrição das vias aéreas por uma inflamação, né? Então, a gente tem uma constrição total e isso é uma emergência clínica, né? E é muito comum nos pacientes com COVID. Então, vocês imaginam, eu ter um quarto com 6 pacientes entubados e os outros quartos também, né? E aí, ali, a gente se divide por setor dentro do pronto-socorro. E imagina assim, só num quarto ter 6 pacientes, os 6 estarem em broncoespasmo, 6 você tem que correr atrás do médico, 6 entrar com medida de resgate, e aí entra com medida de resgate, chama a fisioterapia altera os parâmetros da ventilação mecânica, e ali a gente já tem uma outra resposta do nosso paciente. E então, assim, aquele dia foi muito, muito difícil, né? E aí a gente dá risada, que ela fala assim, ela broncoespasma todos os pacientes. Mas, na verdade, não era eu, né? Na verdade, era uma resposta já dos pacientes, e a gente tinha que resolver. Né? A gente estava ali para resolver, a gente estava ali para dar as coordenadas e a gente dá risada, mas é triste, né? Eu queria saber um pouquinho mais, você falou sobre o seu cotidiano, né? Porque nesse ambiente do hospital, né, a gente tem muitas pessoas trabalhando, temos além de médicos, que são sempre lembrados, a gente tem enfermeiros, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem nutricionistas, a gente tem zeladores, a gente tem, enfim, uma infinidade de pessoas que fazem aquilo acontecer. Você chegou a pegar Covid e como é que foi isso no seu cotidiano, assim? Como é que... Você tem filhos, né? Eu tenho. Como é que você fez para proteger eles? De que forma que você agia? Você mudou? Você criou algum protocolo? Como é que foi isso? Você sabe que, assim, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente já tem uma instrução, a gente já tem o hábito, né, de quando a gente sai do hospital e a gente entra dentro das nossas casas, eu sempre tive esse hábito, eu tiro os meus sapatos. Isso já era um hábito dentro da minha casa. E a primeira coisa é lavar as mãos. E eu sempre passei isso para os meus filhos, né? Mas foi muito difícil, né? Foi difícil, em primeiro lugar, porque as aulas pararam, né? E aí eu tive que lidar com a minha vida pessoal, que a minha filha menor, ela estava em processo de alfabetização. E mesmo tendo aula remota, gente, imagina uma criança, você tendo que dar aula remota, um adolescente remoto e a criança remota em processo de alfabetização. Então, assim, foi difícil. Eu tenho uma funcionária que me ajuda e ela parou também naqueles primeiros dias mais difíceis, né? Imagina, ela tinha medo. E eu também não podia expor ela ao risco, porque por mais que eu tomasse todas as medidas necessárias para evitar de levar a infecção para a minha casa, ela podia pegar. E aí, né, ela podia falar assim como meus filhos, né, podiam pegar de mim. Mas eu via assim que os meus vizinhos, os meus pais, né, o meu próprio pai, ele ia na minha casa, ele não entrava na minha casa. Ele deixava coisas para mim na garagem, como se eu tivesse infectada. Só que, na verdade, eu fui pegar no ano seguinte. Eu peguei Covid em setembro de 2021. Então, gente, vocês veem como os EPIs eles fazem toda a diferença. Então, assim, eu fiquei ali, ó, com paciente direto em ventilação mecânica, aspirando, entubando, e os outros profissionais a mesma coisa. Então, assim, os EPIs funcionam. É só seguir toda a orientação, né, das grandes instituições e da própria CCIH, que estava sempre nos orientando e nos capacitando. E eu peguei de uma forma assim, bem diferente, né? Porque ia ter a despedida de um profissional do pronto-socorro, e aí ia ter uma festa de despedida. E todo mundo estava, ai, meu Deus, não pode se reunir, não pode se reunir. Ai, mas vai lá, Denise, tira a máscara, vamos comer rapidinho. Uma delas levou um bolo gostoso. E ali naquele dia, alguém passou Covid para todo mundo. E aí, depois, na outra semana, todo mundo se conversou que a gente pegou Covid ali. Né? Então, foi quando a gente baixou as máscaras, quando a gente aglomerou, né? Aí a gente pegou Covid. Mas eu não peguei de paciente, né? Eu não peguei do cuidado, eu não peguei da assistência. Alguns pegaram. Eu não posso falar para vocês que não, porque pegaram sim. Mas a gente sabe que até então a gente não tinha vacina.
né, no começo. Então, o que segurou muito, o que nos deu mais força e mais segurança? O uso de EPIs, né? As técnicas de higienização de mãos. Ao entrar em casa, eu tirava os sapatos, eu já subia direto para o banheiro. A minha roupa eu lavava separado, mas eu já tenho esse costume, né, por trabalhar em hospital, e eu acho que todo profissional de saúde tem que ter, né, e seguir as normas, né, regulamentadoras do trabalho do profissional de saúde. Mas é difícil, gente, foi muito difícil. Foi um contexto de vida pessoal complicado, né? Por quê? Porque as mães dos amigos dos meus filhos não queriam que eles brincassem com os meus filhos, né? Então, assim, eu percebia que eles olhavam diferente. Ai, ela está lá dentro do hospital. E eu não parei nem um fim de semana de ir, nenhum. Eu mantive firme. E eu acho assim, eu creio muito em Deus, sabe, gente? Eu acho que Deus tem um propósito para cada coisa debaixo da terra. E se a gente fizer a nossa parte, a gente tiver fé, e essa fé for alimentada, Ele vai nos ajudar. E deu tudo certo. E quando eu já tinha tomado a primeira dose da vacina, então eu tive um Covid ameno. Tive colegas que não tiveram Covid de forma amena, tiveram Covid grave. Tivemos colegas que foram entubados. Tivemos familiares de colegas que foram a óbito, faleceram. Então, viver com tudo isso dava mais medo ainda nos amigos, nos familiares, né? Mas, para vocês verem, né? Então, fui pegar só depois, em 2021. Então, e depois eu não peguei nunca mais. Foi interessante você falar dos EPIs, né? Que são equipamentos de proteção individual, né? E também da vacina. Até porque o grande objetivo do Projeto Safety é divulgar informação confiável, informação comprovada sobre a área da saúde, né? E o grande motivador do projeto foi justamente a pandemia, porque a gente sabe que durante a pandemia a gente conviveu também com uma pandemia de notícias falsas que foram divulgadas nos meios de comunicação, acho que principalmente na internet, que causou bastante desinformação, né? E ajudou a fomentar, inclusive, movimentos anti-vacina, anti-máscara, esse tipo de coisa. Dentro do hospital, vocês sentiram que esse tipo de coisa afetou o trabalho? Por exemplo, você perceber que essa desinformação estava tendo um impacto real e que tinha gente ali que estava internada, estava com Covid, muito pela falta de conhecimento ou pela informação errada que recebia? Ai, sim, Vinícius, infelizmente. Quando eu recebia, a gente sempre perguntava assim, vacinou? E isso foi muito comum entre os mais idosos, né? Então, eles tinham uma resistência maior, eles tinham um preconceito maior. E a maioria que chegava, depois que começou a vacina, a maioria que chegava e pioravam as condições clínicas e evoluía para um desfecho mais ruim, eram os mais idosos. A gente vê que a população mais jovem, ela aderiu com maior facilidade, né, à vacina, ela aderiu com maior facilidade ao uso de máscara, né, mas também a gente tem o outro extremo, né? A gente tinha também a população jovem, né, que aglomerava, que fazia festa clandestina. Isso foi real, né? Teve uma época da pandemia que a gente não tinha vacina ainda, a gente tinha as nossas enfermarias lotadas de jovens, igual eu falei para vocês, todos entubados. E eu não posso garantir, mas a gente tinha, sim, essas notícias das festas que eram interrompidas pela polícia. Então, a gente tinha esses extremos, né? Os muito jovens que não queriam aderir para aglomerar, para continuar suas vidas sociais, né? E os muito idosos que não aderiam à vacinação, não aderiram às máscaras, por preconceito, né? Por falta de informação, né? Então, a gente teve que lidar com esses pensamentos aí distintos. E, na prática, a gente viu que esses pensamentos distintos culminaram nos piores desfechos. Então, na prática, a gente viu e vê até hoje, né, gente? Olha aí que alívio a gente tem vivido esses dias. Ainda temos alguns casos, mas olha quanta leveza que a vacinação trouxe para o Brasil e para o mundo. Hoje a gente respira, olha que a gente está conversando sem máscara, né? Vocês gostavam de usar máscara? Vocês gostavam de ficar isolados? Vocês tiveram aula remota também, né? Foi gostoso? Foi sim, fala para mim, que vocês ficavam lá fazendo o que vocês queriam, né? Foi horrível, né? O jovem, ele não gosta disso. O jovem quer o quê? Socializar,
né? Só que hoje vocês entendem o quanto isso foi importante para preservar a vida de vocês e que muitos que não compreenderam dessa forma não estão mais entre nós, né? E idosos também que tinham muito ainda para contribuir com o nosso país, né? E por uma questão de ignorância, né? Não vacinaram, não vacinam. Até hoje a gente tem os casos que chegam, não tem vacinação e é bem complicado. Denise, eu queria até perguntar um pouco sobre esse contexto da vacinação, né? Quando começa a vacinar o pessoal, você já sente de primeira que o plantão fica mais tranquilo, que o hospital fica mais vazio, ou foi progressivo? Quando que foi, mais ou menos? E se você lembra do dia em que, tivemos um plantão mais tranquilo? Você consegue falar pra gente? Nossa, gente, eu não sei, assim, estipular uma data, mas quando começou a primeira dose, depois de uns 3 meses, a gente já teve uma leveza dentro do hospital. Só que a gente estava sob tanta pressão que a gente olhava um para o outro e a gente falava assim, não, gente, isso aí não é normal, não. Pode esperar que eu ouvi falar em algum lugar que vai virar nova onda, que vem uma cepa mais resistente. Então, assim, a gente estava sempre esperando o pior. E parece que até hoje, sabia? O nosso corpo, a nossa mente ainda vive em estado de alerta. Hoje o hospital está lotado, como sempre esteve, né, de casos clínicos, de casos cirúrgicos, uma minoria em precaução por Covid, por suspeita de Covid. Mas, gente, naquela época parecia que isso vinha assim como um fardo sobre nós. Então, aquela quietude, a gente falava assim, olha, isso aí não é normal, vamos esperar. Né? E, de fato, veio depois uma nova onda, mas depois, com as próximas doses subsequentes, a gente viu que, olha, gente, a epidemiologia da vacinação, ela realmente gera resultados e impactos muito positivos. Né? Então, a gente viu, assim, depois da segunda dose, gente, o hospital começou a ter um outro fluxo de pacientes. Né? Então, assim, os que chegavam já não chegavam mais naquela situação grave. Né? Os que chegavam assim, precisavam, às vezes, de oxigenoterapia, precisavam de intervenções importantes, sim, porque estavam ali no hospital que é referência, que foi referência e continua sendo, mas eram casos mais brandos. Né? Não que hoje a gente não tenha mais intubações, não tenha mais pacientes que evoluam com maior gravidade, mas a gente tem uma prevalência, uma incidência menor desses casos. Né? Então, eu acho que, assim, depois da segunda dose, que liberou para os profissionais, daí foi liberando para os idosos, eu acho que daí a gente pôde respirar mais tranquilo. A gente ainda olhava um para o outro e falava assim, acho que não é real, né? Porque a velocidade com que as coisas aconteceram e a demanda de trabalho que exigiu de todos os profissionais foi uma coisa surreal. Eu acho que nunca a gente viveu essa geração, na verdade. Né? As outras gerações viveram, sim, outras pandemias, mas eu acho que a nossa geração nunca tinha vivido isso antes. Eu achei interessante você citar que parece que até hoje todo mundo ainda está num certo estado de alerta, né? Porque agora, com a pandemia declinando, começam a surgir os estudos sobre as sequelas, né, da Covid, o efeito da Covid longa, né, como estão chamando. Mas eu acredito que tem sequelas também para os profissionais que trabalharam nesse ritmo de muita pressão e ansiedade. Você sente isso no seu dia a dia, que essa questão da ansiedade aumentou e até hoje continua entre você e seus colegas? Ai, gente, eu acredito que sim, né? A demanda de trabalho sempre foi alta, sempre foi grande. Mas a gente lidar com um inimigo que é um vírus, na qual as tecnologias de ponta não dão conta de segurar a vida, de melhorar a sobrevida daquele paciente, e aí você vai perdendo um, vai perdendo outro. Então, assim, não tem como você ser a mesma pessoa depois disso, não tem como você ser o mesmo profissional depois disso. Eu acho que quem permaneceu na mesmice, realmente, de fato, não conseguiu viver o que a pandemia nos trouxe, além de óbitos, além, né, são as lições que a pandemia nos trouxe, lições de vida. Né? Então, assim, a gente tinha que construir, reconstruir, reconstruir a cada minuto. Tinha dia, tinha plantão, que era a cada segundo. Né? E isso fez a gente crescer também. Né?
E é isso, eu acho que as dificuldades continuam. Nós tivemos e temos até hoje assistência a alguns projetos, como esse, por exemplo, né, que dá essa abertura para falar sobre esse tema. Projetos também que lidaram com o psicológico dos profissionais, né? Tivemos autores de livros, pesquisas, artigos científicos que trouxeram informações importantes também sobre as questões emocionais dos profissionais. Não foi fácil, não continua sendo fácil, mas claro que com o tempo, e agora a gente vivendo essa nova fase de vida na área da saúde e da população em geral, vai ajudando a amenizar, né? A gente vai controlando um pouco mais a ansiedade, mas falar para você que a gente não está em estado de alerta, a gente fica. A gente fica porque não tem como manter a tranquilidade, não tem como manter a serenidade, mesmo você sabendo que está tudo mais controlado, é bem complicado. Gera danos emocionais para nós mesmos, né? Gera medo, gera angústia. Você sabe que agora você lida com situações que você já lidava antes do Covid, mas parece que vem aquele pânico, né, em algumas situações. Mas agora acho que as coisas estão retomando nos eixos, né? Tá tudo lotado de novo, mas a gente consegue ter maior governabilidade, né? Porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E com o Covid, apesar de todas as informações, de toda a segurança, de todos os protocolos, de todas as capacitações, era um inimigo desconhecido, né? Hoje a gente conhece mais por quê? Por causa da vacina. A gente sabe que a vacinação conseguiu controlar esse inimigo de alguma forma. Mas até então, gente, era cada dia uma interface diferente desse Covid, uma complicação diferente que a gente desconhecia, né? E o hospital, por exemplo, criou um serviço de intubação rápida. A gente tinha tantas intubações que os residentes, os plantonistas não davam conta. Então, eles montaram um serviço à parte, com anestesistas do hospital, só de intubação rápida. Então, imagina a velocidade das ações e imagina a responsabilidade que a gente tinha que ter, né? Por quê? Porque não era só intubar, né? Era intubar, era ligar na ventilação mecânica, era controlar aquele paciente, era monitorizar hemodinamicamente aquele paciente, e aí não sedava, ele brigava com o ventilador, porque era um pulmão difícil de ventilar, né? E aí punha outra sedação, e punha outra, colocava outra, colocava outra, colocava outra, até que chegava um momento que você falava, doutor, pelo amor de Deus, não está ventilando direito, e agora? E agora já está nos parâmetros máximos, já está com sedação no máximo, agora a gente vai chamar a família. E é o momento da gente conversar com a família e a gente colocar aqui todas as situações possíveis, os recursos possíveis científicos, né? Porque a gente tinha muito recurso, isso não faltou, gente. Não faltou em nenhum momento. Então, assim, tudo que tinha que ser usado foi, mas ali chegou o limite, né? Então, dali para frente a gente não sabe qual que vai ser a reação do organismo e a gente tem que abrir o jogo para a família. Então, imagina lidar com isso, gente, um paciente jovem, com esposa gestante, uma mulher jovem, uma mulher que deixava filhos pequenos. Não tem como você não agir com empatia nesse momento, né? E não tem como você não trazer isso para a vida. Eu não digo nem que é só negativo, aspectos negativos. Tem um aspecto negativo da ansiedade, do medo, né? Que a gente às vezes está ali, a gente lembra daqueles momentos, o nosso corpo está em alerta, né? Mas para esse lado também, né? Para esse lado positivo, eu acho, que fez a gente enxergar a vida de uma maneira diferente, que fez a gente enxergar que a gente não tem governabilidade sobre todas as situações que nos aparecem, mesmo tendo disponibilidade de recursos, mesmo lidando com tecnologias duras, que são as tecnologias de ponta, né? Existe um limite. E o Covid mostrou isso, infelizmente, né? Denise, recentemente eu li um livro que foi muito transformador para mim, que é da Ana Cláudia Quintana, que eu até pesquisei aqui. Acho que é um livro bem conhecido do pessoal da área médica, né? Que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Se Viver.
E ela fala que o cuidado paliativo vai além do que do senso comum, né? De tratar alguém que está ali próximo à morte, a falecer. Vai também do tratamento com a família, vai também do tato, dessa tecnologia leve que você fala, né? Eu queria saber o que mudou, o que você mudou como profissional, se você encara as coisas de uma forma diferente e se tem algum caso que te marcou ali em relação a isso. É que a gente costuma falar que muito profissional compreende o cuidado paliativo como um cuidado abandonativo. Né? Então, a gente fala assim, ele limitou o suporte, limitou, então não vai fazer mais nada. Não, ali tem muita coisa para fazer. Então, a gente tem que proporcionar a melhor qualidade de vida possível ali na limitação do suporte para aquele paciente. E isso inclui o contexto de vida do paciente, né? Porque a gente também lidar com o contexto de vida do paciente é muito difícil, gente. É muito difícil você ter vários acompanhantes. É muito difícil, é uma demanda enorme para nós. Porque quando a gente tem, por exemplo, os pacientes mais os acompanhantes, então, assim, a gente tem que cuidar do paciente, a gente tem que cuidar do acompanhante. Né? Eu sempre tento envolver, assim, tem acompanhante que me ajuda ali, né? Ajuda até a olhar pelos outros. Mas na pandemia, a gente não tinha acompanhante. Era só a gente. E a gente tinha que incluir as famílias, mesmo sem ter visita. Eles ficavam isolados, eles ficam isolados, né? E aí você chamar a família, você fazer com que a família compreendesse. A família não podia, muitas vezes, chegar perto, tocar no seu ente. E lidar com isso também foi difícil. Aí você chamava a família e você tentava entender o que aquele paciente fazia, como que era a vida dele, como que era a rotina, se tinha filho, se não tinha. E a gente tentava humanizar aquele momento dentro de todas as limitações físicas, né? Porque existiam barreiras, aquela família não podia estar ali nos últimos momentos com o seu ente querido. Imagina que tristeza, gente. E quando a gente falava assim, a gente chegou no nosso limite ali, chegou com sedação no teto, chegou com parâmetros de ventilação mecânica no teto, droga vasoativa no teto daquele paciente. Então, o nosso limite tecnológico para aquele paciente foi dado, mas o nosso limite profissional, não. Né? Por quê? Porque o nosso limite profissional, ele inclui, além dessas tecnologias duras e leve-duras, aí tinha que brotar o nosso limite, no limite brotava a tecnologia leve. Né? Aí era a hora de incluir, era a hora de ligar, era a hora de você mandar por WhatsApp. Quantas vezes eu não peguei o meu próprio telefone? A gente depois teve um projeto que eles iam com o tablet para esse paciente falar com os familiares, mas até então não tinha. E aí, assim, quantas vezes eu peguei o meu telefone e eles ligavam por vídeo para ver, porque eu sabia que dali ia entubar. E eu me lembro, assim, de um caso que me emocionou bastante. Era um senhor, ele devia ter ali os seus 55 anos, uma média de 55 anos. E a equipe conversou com ele que ele seria entubado, porque o pulmão dele estava muito comprometido, já tinha feito a tomografia e as medicações não estavam tendo um efeito desejado e ele estava apresentando complicações e ele era bem consciente, esclarecido, trabalhador e já com oxigênio ele compreendeu. Daí a pergunta, né, que nunca queria calar, eu vou voltar? Daí a gente, né, com a equipe conversou, olha, nós não podemos garantir, mas a gente vai fazer de tudo para o senhor estar aqui com a gente de novo. Aí ele falou assim, eu preciso fazer uma ligação. O senhor precisa ligar para a família do senhor? Não. Eu preciso ligar para o dono de um depósito de material de construção, porque eu sou construtor que eu pego, eu estou devendo R$80 para ele. E eu não posso ser entubado devendo os R$80 para ele. E eu, inclusive, estou com os R$80 aqui dentro do meu bolso. Então, assim, gente, aquela hora, assim, todo mundo já estava a postos, o ventilador já estava do lado dele. E aí você olha para aquela situação assim, você fala, meu Deus, a pessoa, que integridade dessa pessoa, desse ser humano, né, ali no momento tão crucial da vida dele, e ele ainda pensando em pagar. E aí eu liguei do meu celular, ele tinha o telefone, eu liguei e ele falou, eu vou ser entubado agora, mas eu vou deixar os R$80 com a fulana, ela vai vir aqui pegar, está aqui no meu bolso, eu já falei com a enfermeira, ela vai vir aqui pegar, e aí ela vai levar aí para você amanhã.
Então, imagina, gente, a preocupação. Teve muitos outros casos, né, como esse. Bom, Denise, a gente sabe que boa parte da população, inclusive nós aqui, já voltaram à sua vida praticamente normal, né? Depois do auge da pandemia. E algumas pessoas ainda conservam alguns hábitos que foram herdados da pandemia, né? Como, por exemplo, usar máscara no transporte público, lavar mais as mãos, usar o álcool gel. No hospital, dentro do hospital, em um hospital tão grande e uma referência como é o HU, a pandemia ela trouxe mudanças que ficaram e que devem ficar de procedimentos, de rotina, do trabalho de vocês, profissionais da saúde? Eu vou usar o exemplo da máscara, né? Eu acho que a máscara nunca mais vai deixar de ser um EPI utilizado entre nós, eu acho. E eu torço para que isso aconteça mesmo, porque, na verdade, vários procedimentos nos seus POPs, nos seus protocolos, já pediam para os profissionais utilizarem a máscara. Só que, muitas vezes, essas etapas dos procedimentos elas eram banalizadas, né? Então, hoje, a gente vê que não são mais. Hoje, a gente tem como protocolo que a gente tem obrigatoriedade do uso da máscara nas proximidades do paciente, né? E a N95 ainda continua sendo utilizada nos quartos de suspeita e de Covid confirmado, que são poucos casos, mas a gente tem que usar, que é a nossa proteção contra os aerossóis que são formados, né? Mas, no geral, a gente não consegue baixar a máscara, né? Então, hoje, eu baixo a máscara quando eu estou longe um do outro, né? Mas quando a gente está perto, a gente coloca, né? E vocês deram um exemplo aí do transporte coletivo, né? É uma situação bem complicada, porque a gente sabe que hoje a maioria da população está vacinada, mas não é só o Covid. Hoje a gente já tem dentro da nossa mente assim, não é só o Covid, tem outras viroses, né, que também são transmitidas por vias aéreas. Então, eu vejo que isso acabou se tornando um hábito. Igual chegar em casa, tirar sapato. Né? Profissional de saúde já tinha isso, né, incutido, mas eu vejo que hoje a maioria da população faz isso. Né? Então, vai chegar na sua casa, eu vou tirar o sapato. Aí você fala assim, não, mas no fundo você está pensando assim, é melhor tirar, vai que, né? Lavagem de mãos, gente, álcool gel nas mãos. Então, a gente chega num restaurante, a primeira coisa que a gente faz, né, a gente procura. Então, não só dentro dos hospitais, mas eu acho que na população em geral, alguns hábitos foram modificados. Né? Não sei se isso vai persistir. Por exemplo, para os meus filhos, né, eu tenho um adolescente e uma criança. Gente, eu acho que isso não vai ficar incutido neles, porque eles odiavam. E eles, quando libertou, eles liberaram geral e eles não gostam mais de tirar sapato na porta. Eles respeitam. Chegar em casa, a primeira coisa, lavar a mão. Eles obedecem. Então, não vai fazer nada sem tirar sapato e sem lavar a mão. Mas usar máscara não gosta, né? Ainda bem que hoje a gente tem, né, uma outra realidade. Mas dentro do hospital, dentro dos serviços de saúde, eu acho que vai ser assim, muito difícil cair em desuso. Porque garante até assim, uma credibilidade para nós, né? Porque nós estamos nos protegendo e também para a população que a gente assiste. Né? Então, assim, aquele profissional, ele não vem aqui conversar comigo e cai um respingo de saliva, ou ele tossiu, ou ele vem de outro trabalho. Não, então, assim, o paciente também se sente mais confortável. Isso passa mais confiança dentro da nossa assistência, concorda? Então, eu acho que na área da saúde, a máscara ficou. E dentro das nossas casas, tirar sapato, lavagem de mãos, eu acho que isso acabou se tornando um hábito da maioria das famílias. Bom, e é isso, professora. A nossa edição do Conexão Ciência Especial Safety vai chegando ao fim. E muito obrigado, professora Denise, pela sua presença e pela entrevista aqui com a gente. Eu que agradeço, foi bem bacana. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, né? E que vocês continuem mesmo com esses projetos, né, que acabam valorizando e colocando em evidência atores que foram essenciais. Eu não me considero um desses atores essenciais, né, mas eu participei e eu estou aqui hoje para representar toda essa estrutura, né, que continua funcionando com qualidade, oferecendo um serviço de excelência, não só para Londrina, mas
para o Paraná. Muito bem, nós conversamos com a professora doutora Denise Pereira, que também é enfermeira plantonista do pronto-socorro do Hospital Universitário de Londrina. Ela contou para a gente os desafios do profissional da saúde que enfrentaram durante a pandemia da Covid-19 e que continuam até hoje. O segundo episódio do Conexão Ciência Especial Safety fica por aqui. Um obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado ao Moisés, ao Guilherme, ao Kennedy e ao André Fiore pelos trabalhos técnicos aqui na produção. Este programa foi apresentado por Vinícius Guerra e Estevão Vasconcelos, produção e roteiro de Kennedy Oliveira, trabalhos técnicos Guilherme Bis, Moisés Salema e André Fiore, orientado pela professora Mônica Kazeker e pelos professores Reinaldo Zanardi, Ayubi Hanayubi e professora Marcele Nobre de Carvalho. Esta é uma produção do curso de jornalismo com a coordenadoria de comunicação e a Rádio El FM.